Bem, o tema do qual a gente vai conversar hoje, né, talvez não tenha, conversei até um pouco com a Maria, não tenha ficado tão claro pelo título, né, mas o tema geral é a questão de como a gente pensar o trabalho terapêutico com formas clínicas não clássicas. Quando eu digo não clássicas, não segundo o modelo das psiconeuroses e todos os desafios que a gente enfrenta no trabalho com esse tipo de pacientes. Essa é uma pesquisa eterna, tanto minha como de grande parte dos nossos colegas presentes. Então, é claro que quando a gente pensa a questão da técnica e do manejo com esses pacientes, também a gente sempre tem que ter como presente uma fundamentação para essa técnica, uma fundamentação que pensa o funcionamento psíquico, que pensa as formas psicopatológicas. Então, é dentro desse contexto que eu vou trazer esse material, mas aqui, hoje, eu estou propondo para vocês um recorte, né, dessa temática, e esse recorte começa com o tema das neuroses atuais, né, no seguinte sentido: na minha pesquisa de adicções, né, a Ana falou um pouco dos livros, que é um tema que eu venho trabalhando bastante, e num certo momento eu encontrei uma conexão muito significativa entre as adicções e as neuroses atuais, que nós, do campo da psicossomática, estamos bem mais habituados, né, com esta conexão das neuroses atuais enquanto modelo clínico, como uma matriz para pensar os fenômenos psicossomáticos, que a escola de Paris, né, nos trouxe, nos revelou, né. Para nós é muito mais habitual, não é muito habitual em todos os ambientes psicanalíticos, então é importante ressaltar, né. Mas no meu trabalho com as adicções eu encontrei essa correlação, e recentemente tive o convite de participar de um livro que está sendo publicado em breve, que está em vias de publicação, organizado pelo Flávio Ferraz e pelo Paulo Ritter, justamente sobre neuroses atuais. Nesse livro nós acabamos de calcular, eu e a Cris Abut aqui, que temos 7 pessoas do departamento de psicossomática que são autores desse livro. Vocês vejam como o tema nos toca, né? Temos, além da Cris Abud, o Rubens Wallisch, eu, Flávio Ferraz, Marilena Fernandes, Sidney Caseto, a Susan Sendic e a Mariana Fernandes, enfim, tem alguém mais? Você não me ajuda a lembrar, Cris. Então, o trabalho que eu vou apresentar para vocês agora é basicamente extraído do material desse livro que está para ser publicado, que está em breve sendo publicado, né? Acho que fica bem oportuno o momento de pensar, né? Só que no meio do meu trabalho de pesquisa com as adicções, eu me encontrei com um artigo do Ferenczi, que chama-se Psicanálise dos Hábitos Sexuais, é um artigo de 1925, há muito tempo que eu já tive contato com esse trabalho, minha pesquisa sobre adicções, e que nos últimos tempos eu voltei a visitar esse trabalho com muito mais cuidado e atenção, e ele tem se revelado um trabalho de grande valor e de grande importância, que permite articulações muito significativas para a gente pensar justamente a técnica e o manejo com pacientes não neuróticos, né? Através do conceito de hábito, né? E é por isso que, então, o título da minha apresentação é o hábito, né? Eu vou recapitular com vocês brevemente esse conceito de hábito, o atual, né? Conceito do atual, e a técnica ativa, que é a proposição técnica que então, o Ferenczi desenvolve. Eu vou trazer esses elementos todos como um material para a gente pensar uma orientação, para a gente considerar o trabalho clínico com os pacientes, né? Eu digo não neuróticos, eu estou incluindo os pacientes adictos, eu estou incluindo os pacientes que a gente poderia situar numa clínica do agir, onde as patologias da ação predominam, que são os pacientes impulsivos, mas também aquilo que o próprio Martin chamou de neuroses de caráter, né? Ou mesmo as neuroses mais narcísicas, né, próximas dos pacientes fronteiriços, ou seja, uma gama muito ampla, né, de situações clínicas nos quais que nos pedem uma mudança de ênfase de manejo, né? E eu vou propor para vocês que a técnica ativa do Ferenczi e as questões que ele estava enfrentando nesse momento podem ser uma matriz importante para a gente pensar essas alterações de manejo que são importantes e necessárias nesse trabalho, né? Então, eu vou pedir para vocês um pouco de paciência de me acompanhar, porque eu vou trazer um pouco de cada um desses 3 elementos, um pouco do hábito, um pouco
do conceito do atual e depois um pouco da história da técnica ativa para a gente poder, no final, fazer essas considerações sobre o manejo, né? Bem, começando pelo hábito, né? A gente pode pensar, em primeiro lugar, que o hábito está dentro das formas de condutas repetitivas ou automatismos da vida psíquica e da vida humana, né? Tem vários tipos de condutas repetitivas e automatismos, né? A gente poderia tomar como uma primeira comparação os rituais, né? Os rituais, por exemplo, o ritual de lavar as mãos, né, que podem se tornar rituais obsessivos e neuróticos, eles fazem parte do nosso cotidiano. Outros tipos de rituais, por exemplo, os rituais de adormecimento, todos os manejos que a gente faz com objetos, atos, roupas, como a gente dispõe da cama, e uso, às vezes, de objetos como se fossem objetos transicionais para que nos permitam a passagem do sono da vigília para o sono, né? Eu trabalhei com bastante detalhe essa questão no meu livro Sonhar, Dormir e Psicanalizar, onde eu trabalho esse processo de adormecimento, né? Existe uma série de rituais que nos acompanham nesse momento, né? É curioso que o Freud, num caso clínico de neurose obsessiva, ele descreve esses rituais de adormecimento na sua dimensão mais neurótica, numa paciente que ele demorava 2 horas para conseguir dormir, ela tinha que dispor dos objetos de uma forma X, Y, não podia ter barulho, etc., etc. E ele foi decodificando, Freud, a análise, que como cada um desses elementos tinha um sentido simbólico de fantasias inconscientes ligadas à sexualidade. O edredom significava fantasia da gravidez, o barulho tinha a ver com as angústias diante da sexualidade dos pais, etc., etc., né? Então, a gente está sempre nessa corda bamba entre patológico e universal, né? E os hábitos, de alguma forma, eles têm essa dimensão de uma espécie de psicopatologia da vida cotidiana, né? Por exemplo, todo dia a gente já acorda e tem o hábito de tomar um café, isso é um hábito, né? Então, os hábitos têm a ver com todos os manejos ligados ao processo de alimentação, de adormecimento, à higiene, à vida cotidiana doméstica, né? E, no fundo, muito ligado àquilo que o Freud chamava da autoconservação, das funções de autoconservação, né? E muito ligado, já que estamos aqui no âmbito da psicossomática, aos cuidados do corpo, os hábitos, né? Freud, né, ao trabalhar essa dimensão mais neurótica ligada aos rituais, num texto muito interessante, ele nos chama a atenção dos rituais obsessivos comparando com as práticas religiosas. Ele chega a uma fórmula muito interessante, né? O ritual obsessivo é a religião particular do neurótico, né? Então, ele vai estudar, por exemplo, nas neuroses obsessivas, todas as superstições, as crendices. No estudo do Homem dos Ratos é muito característico, em Totem e Tabu, né, também, toda a dimensão neurótica ligada à ritualização, né? Mas também existe uma dimensão que é coletiva, por exemplo, os rituais de luto, né? Isso aqui que a gente está fazendo é um ritual, né? Os encontros científicos feitos de diversos rituais, né? Então, tem uma dimensão coletiva e social dos rituais que tem uma função simbolizante muito além da dimensão psicopatológica, vamos dizer assim, né, que transcende essa privatização, né, do sintoma neurótico obsessivo, né? Tudo isso para falar da complexidade da dimensão dos rituais. Bem, as adicções, os vícios, são certamente também formas de automatismos e repetições bem característicos, né? Onde a compulsão, a repetição, aquela que Freud falava, né, ela está mais exacerbada, mais do que nunca, muito mais ainda que nos exemplos que o Freud dá em Além do Princípio do Prazer, do Fordá, né? Talvez seria o exemplo mais típico da compulsão-repetição, as adicções, né? Então, eu estou levantando todos esses pontos para a gente fazer um primeiro desenho e imaginar que talvez possa haver uma espécie de série, formas de repetições e de compulsão-repetição, passando por as seguintes formas, né? Os modos de ser de cada um, os traços de caráter, as manias, os rituais, os hábitos e os vícios. São todas formas de repetição que vai de um nível mais compulsivo a um nível menos compulsivo, né? Do patológico ao universal, né? Então, quando a gente vai pensar os hábitos, a gente vai pensar os hábitos nessa interface, nesse meio de caminho entre os rituais universais e os vícios, né?
E como podemos pensar isso do ponto de vista teórico e metapsicológico? É isso que o Ferenczi foi inaugural e muito criativo quando ele propôs uma fórmula, né? E como vocês puderam ver, né, eu acho que a gente não vai poder estender isso muito aqui, mas que o tema dos hábitos é eminentemente um tema psicossomático. A experiência do hábito é uma experiência ligada ao corpo e a relação entre psique e soma. Bom, então, muito sucintamente, qual é o modelo interpretativo que o Ferenczi propõe nesse texto Psicanálise dos hábitos sexuais, né? É um longo ensaio, muito rico, muito cheio de elementos. Eu vou trazer uma ou outra coisa desse texto aqui para a nossa discussão de hoje, né? Mas bem mais para frente desse texto, mais adiante, ele vai propor esse modelo que ele vai chamar de metapsicologia do hábito. E, basicamente, ele vai se apoiar em duas referências freudianas. Imaginem que nós estamos em 1925, né? E ele vai se apoiar em Além do Princípio do Prazer, no modelo da teoria das pulsões de Além do Princípio do Prazer, e em O Ego e o Id do Freud, ou seja, dois textos muito recentes, então, quando o Ferenczi escreve sobre a metapsicologia do hábito. Então, qual é a questão que ele se coloca, o Ferenczi? A questão é, como se forma um hábito? E quais são os meios, as possibilidades e o sentido de buscar transformá-lo? Ou seja, o quanto é possível e como haver uma mudança de hábito. Então, a primeira referência que ele toma é justamente o conceito de compulsão à repetição, de Além do Princípio do Prazer, né? E eu acho muito acertado pensar, como disse, né, o hábito dentro dessas formas de repetição, de tendências à repetição. E para isso ele vai retomar a teoria pulsional do Freud e vai ressaltar dois aspectos fundamentais: a dimensão de descarga e o princípio regressivo que está implícito na teoria das pulsões, em Além do Princípio do Prazer, né? Com a virada de 1920, a repetição passou a ser cada vez mais considerada como uma tendência em si mesma, não mais a serviço do princípio do prazer ou dos processos de defesa do eu. E, portanto, oriunda de fontes pulsionais primárias do isso, ou do id. Ou seja, é uma manifestação direta do id e não o resultado de uma defesa do eu, diz o Freud, né? E aí, enquanto tal, isso é importante, mesmo que elas sejam inconscientes, essas pulsões do isso, elas diferem substancialmente do material recalcado. Pois, ao contrário desses últimos, do material recalcado, elas não dispõem de meios expressivos através de um trabalho de representatividade, trabalho que seria realizado justamente no pré-consciente, lembrando do Pierre Marty, da importância do pré-consciente, e que permite tornar consciente o inconsciente, ou trazer para os domínios do eu certas porções do isso. Então, o único modo de derivação desses impulsos é a descarga da excitação, e de forma direta. E aí, o que o Ferenczi vai trazer, já adiantando nossos próximos itens, é que a única maneira de tornar tal material acessível ao trabalho analítico é bloquear tal tendência à descarga através de uma técnica ativa. Tá? Então, a primeira referência que ele vai trazer está em Além do Princípio do Prazer, e esse princípio de descarga que o Freud vai começar a trazer nesse momento com a compulsão-repetição. E a segunda referência que o Ferenczi utiliza é a segunda tópica freudiana, né? De uma forma muito simples, ele propõe, o Ferenczi, que a formação de um hábito é a transformação de ações voluntárias em automatismos, sim? E aí ele nos diz que o lugar onde se instalam os hábitos é justamente o id. Dessa forma, os hábitos passam a funcionar de modo análogo às pulsões, já que o id é a sede das pulsões, né? Então, é muito interessante, e eu chamo a atenção, a semelhança desse raciocínio que o Ferenczi traz com um conceito que foi proposto por Denise Briswanger e Michel Fan, em 75, que é o conceito de neonecessidade, né? Onde aquilo que é do âmbito do prazer passa a funcionar como campo da necessidade, né? É um conceito muito útil para a clínica das adicções,
Eu trabalhei exaustivamente isso. Joyce McDougall foi uma das principais autoras, analistas que retomam o conceito de não necessidade, né? Mas o próprio Michel Fan já tinha retomado isso para pensar as adicções, né? Vejam, então, a partir desta formulação, o que o Ferenczi está nos propondo, de certa maneira, é que os hábitos são como se fossem neopulsões, novas pulsões, né? Material de experiência do eu que regride a formas primitivas dos impulsos pulsionais. Bom, se de certa forma os hábitos se instalam no id e lá se acomodam, né? O trabalho do eu busca atacar os hábitos em um esforço do que o Ferenczi vai chamar da possibilidade da recuperação do livre-arbítrio. E ele fala do livre-arbítrio. Parece uma certa utopia, né? E aqui eu cito Ferenczi. Adquirir um hábito significa, portanto, entregar ao id o antigo ato de adaptação do ego. Enquanto que, inversamente, eliminar um hábito implica que o ego consciente se apoderou de um modo de descarga antes automático, no id, em vista de um novo uso. Vocês vejam que o trabalho do eu, nesse sentido, tem uma vocação adaptativa, e uma direção que é progressiva, né, em aliança com o princípio da realidade e todas as funções psíquicas que o Freud descreveu como próprias do princípio da realidade, atenção, memória, discernimento, etc. Né? E o hábito, de maneira inversa, ele é sempre conservador e regressivo. Né? E aí o que o Ferenczi vai dizer é que o trabalho da análise ele é muito semelhante a esse trabalho do eu, né? Pois ele visa, e aqui eu abro aspas, né? Substituir esses métodos habituais e inadequados para resolver conflitos a que chamamos de sintomas por uma nova e real adaptação. Vejam, aqui é uma retomada da ideia polêmica e complexa, quando o Freud nos diz, num certo momento, né, que onde havia isso, uma porção do eu há de virar, né? E aí tem uma frase lapidar do Ferenczi nesse momento, que eu até uso como epígrafe do meu artigo, do nosso livro, né, que é: a psicanálise mesma pode ser entendida como um verdadeiro combate contra os hábitos. A psicanálise pode ser entendida como um combate contra os hábitos. Né? Bom, espero que vocês comecem a se sensibilizar para a relevância e importância do tema dos hábitos, que eu acho que é um tema esquecido e perdido na história da psicanálise, um resgate, na minha opinião, muito revelador e importante. Né? E o Ferenczi foi pioneiro, inaugural nessa discussão, que ainda, na minha opinião, ainda deve render muito daqui para frente. Né? E vejam como a formação de um hábito é sempre uma faca de dois gumes, né? Porque se, por um lado, se dá uma espécie de economia de energia e de espaço para o eu, trabalhar de maneira menos sufocado pelas exigências, menos sobrecarregado e mais relaxado, por exemplo, quando a gente aprende a dirigir bicicleta, dirigir um carro, né? Uma grande economia de energia, a gente não ficar pensando e automatizar esse hábito, né? Por outro, criam-se nessa estratégia de acomodação perfeitamente compreensível neonecessidades que se impõem de modo automático e compulsivo e geram um curto-circuito do psíquico, que pode se tornar consideravelmente nocivo, já que nas descargas automáticas e recorrentes, que podem se tornar crônicas e até violentamente compulsivas, como é o caso, por exemplo, das adicções, né? Carrega-se junto, como que numa enxurrada, porções significativas de material psíquico, constituindo caminhos de escape recorrente e cronificado. À medida que abrimos mão do trabalho do eu, trabalho que implica sempre um custo, em termos de sustentação de uma tensão constante de um gasto de energia, ao trocarmos os esforços de adaptação pela acomodação nas vias de descarga e de repetição, de caráter regressivo, temos sempre um preço a pagar. No limite, corremos o risco de ficarmos submetidos a uma compulsividade que nos domina. No caso das adicções, isso se torna uma verdadeira escravização e restrição da possibilidade do espaço de liberdade subjetiva de cada um de nós. Né? Aqui temos uma tarefa ética da vida,
né? Nós, cada um de nós, observar em cada caso, na nossa própria vida, a nossa relação com os nossos próprios hábitos, se eles nos servem ou se nós estamos nos escravizando, né? Diante desses hábitos. Né? Bom, isso para o campo da saúde, para o campo, por exemplo, da psicologia, da psicopatologia da vida cotidiana, o estudo dos hábitos de fumar, no campo da medicina, toda a questão da formação de hábitos como fatores de risco para doenças. Então, tem um enorme campo aí de pesquisa, né, de discussão. E tem mais um elemento que o Ferenczi chama, que eu acho que é da maior importância no texto dele, que são os riscos do próprio trabalho analítico sucumbir a um processo de habitualização. Né? E a importância do que ele chama de deshabitualização na análise. É um chamado ético, ele trabalha muito isso no artigo dele, aliás, na obra inteira dele, né, vamos dizer assim, né, e aqui ele coloca em termos do hábito. Por exemplo, a importância do fim da análise, de se colocar um fim, né, a importância de fazer uma análise séria da transferência e da relação de dependência e submissão que se estabelece na transferência, né, então, temas como a dissolução da transferência, a conquista da autonomia possível, dentro de um horizonte de interdependência humana, e os possíveis riscos e vícios da psicanálise são temáticas que estão na ordem do dia, para as quais uma psicanálise do hábito muito pode contribuir. Bem, acho que para uma apresentação inicial para vocês do tema do hábito, acho que a gente pode parar por aqui, e eu vou sugerir que vocês guardem, como se a gente estivesse fazendo uma receita, né, uma comida, guardem esses ingredientes aqui, porque a gente vai agora ver um outro ingrediente, para depois a gente poder fazer as articulações. Né? Vamos falar um pouco, então, do fator atual. Né? Penso que em psicanálise é recomendável, é fundamental que a gente trabalhe o tema do atual de modo crítico e amplo, né? E sempre considerando diversas dimensões, a dimensão psicopatológica, a dimensão histórico e crítica, né? E a dimensão metapsicológica. Então, eu vou ressaltar aqui, dentro dessas diversas dimensões, o papel do conceito de neurose atual, o fator atual e aquilo que às vezes a gente chama de psicanálise atual, psicanálise contemporânea, novas patologias, onde esse tema do atual fica sempre rondando. Então, comentar um pouco de cada um desses elementos para a gente poder depois seguir, né? Eu não vou me estender muito sobre as neuroses atuais, mesmo porque acho que a maior parte de vocês já tem a oportunidade de ter essa discussão no curso, e a gente vai ter o livro, e eu acho que vocês terão acesso à possibilidade de discussão com mais vagar, mas eu vou só assinalar alguns elementos básicos, né? No meu próprio artigo, imagino que de diversos colegas, isso deve aparecer no livro, né? Que Freud, ainda antes, quase numa etapa pré-psicanalítica do trabalho dele, né, constituindo a psicanálise, ele propõe uma oposição básica entre psiconeuroses e neuroses atuais, né, dois grandes grupos psicopatológicos, ambas guardam uma etiologia sexual, mas há uma diferença essencial, enquanto que as primeiras, as psiconeuroses, se trata de um psíquico e infantil, nas outras se trata de um somático e atual. Né? As psiconeuroses, elas são resultantes, naquele momento Freud já nos diz, de um processo de tentativa de se defender da reativação de marcas mnêmicas da sexualidade infantil recalcada, né, que retornam em circunstâncias desencadeantes. Né? Daí a expressão neuropsicose de defesa, sendo que a defesa, o conceito de defesa é o que vai prenunciar o conceito de recalcamento. Né? As neuroses atuais, em contraste, resultam de certas práticas sexuais que implicam em uma satisfação inadequada. Nelas, um excesso
ou um mau escoamento da libido produz uma formação neurótica comum e ordinária, em geral caracterizada por um estado de angústia simples e por diversos distúrbios funcionais somáticos. Né? Por exemplo, uma citação do Freud. A constipação, a cefaleia e a fadiga dos chamados neurastênicos não podem ser referidos histórica ou simbolicamente a vivências efetivas, como nas psiconeuroses. Tais sintomas carecem de sentido. Palavras do Freud, isto é, de significação psíquica, constituindo processos exclusivamente somáticos. Né? Tem toda uma discussão da função sexual, que ela não é nem só psíquica nem só somática, é uma experiência psicossomática. Muito importante a gente poder fazer essa discussão. E eu vou assinalar só 2 elementos que permitem essa proximidade entre as neuroses atuais, esse parentesco entre as neuroses atuais e as adicções, ou das neuroses atuais como um dos modelos clínicos para pensar as adicções. Né? Para o Freud, a gênese dos sintomas das neuroses atuais só pode ser qualificada de tóxica. Ou seja, há uma toxicidade da dimensão somática da libido que está ligada a um regime econômico do atual, determinando variações em termos de saúde ou de estado neurótico. Né? E aí eu cito Freud para vocês verem como ele pensa, né, esse quimismo do sexual nesse momento. As neuroses atuais apresentam em todos os detalhes de sua sintomatologia, em toda a sua peculiar qualidade de influir sobre todos os sistemas orgânicos e sobre todas as funções, uma analogia incontestável com os estados patológicos ocasionados pela ação crônica de substâncias tóxicas. Vejam a associação entre a experiência com a substância tóxica e as neuroses atuais. Pela ação crônica de substâncias tóxicas exteriores ou pela supressão brusca das mesmas, isto é, com as intoxicações e com os estados de abstinência. A neurose atual é, pois, uma espécie de intoxicação libidinal. Eu estou só assinalando e trazendo para vocês esses pontos de correlação. Né? E um segundo ponto de correlação muito interessante, quando o Freud vai trazer justamente as neuroses atuais, está pensando sobre as neuroses atuais no artigo de 98 e dizendo que, das práticas sexuais que são nocivas e por que elas são nocivas e produzem estados neuróticos, ele fala da masturbação excessiva, né? Ele vai novamente fazer uma aproximação com as adicções, bastante interessante, né? Ele está pensando justamente os hábitos sexuais, né? A gente vai ver no texto diferente, né? E o que ele vai chamar de cura de abstinência. Ele está pensando a cura de abstinência em relação à experiência com a própria sexualidade, mas ele vai ampliar e fazer analogias com as curas de abstinência de modo geral. E diz o Freud, esta observação pode ser aplicada também às demais curas de abstinência, cujos resultados positivos continuarão sendo aparentes e efêmeros enquanto o médico se limitar a tirar do doente o narcótico, sem preocupar-se com a fonte da qual surge a necessidade imperativa do mesmo. Quando Freud fala em fonte, é da onde vem o impulso adictivo. Né? Qual é a fonte? Diz o Freud, o hábito, e ele usa a expressão hábito, né? O Freud. O hábito não é nada mais do que uma expressão descritiva, sem valor explicativo algum. Nem todos os indivíduos que tiveram a ocasião de tomar durante algum tempo morfina, cocaína, contraem a toxicomania correspondente. Uma minuciosa investigação nos revela, em geral, que estes narcóticos buscam compensar, direta ou indiretamente, a falta de prazeres sexuais. E naqueles casos em que não for possível restabelecer uma vida sexual normal, pode esperar-se com certeza uma recaída. Essa articulação com as práticas sexuais, eu não vou comentar nesse momento, é uma questão que a gente reavalia em relação ao modelo das neuroses atuais, do que só assinalar a presença, nesse momento de construção da teoria das neuroses atuais, de uma reflexão sobre as adicções. Né? Bem, vamos falar um pouco, então, do atual dentro da teoria das neuroses freudianas e dentro do pensamento freudiano de modo geral.
né? Não só na teoria das neuroses atuais. Talvez isso não seja tão visível, né? Mas eu acho que é bastante importante e relevante. E eu espero que no final da minha apresentação essa conexão fique clara, né? Bem, habitualmente as pessoas pensam, bom, o Freud ele só pensa no infantil, só pensa no início do desenvolvimento da criança e não se preocupa com os problemas atuais, com as questões do atual. Eu acho isso uma visão muito parcial e muito preconceituosa, né, do Freud, porque eu vejo o tempo todo o pensamento freudiano trabalhando com uma dialética entre o atual e o inatual, né? Eu queria que vocês guardassem essa ideia dessa dialética entre o atual e o inatual. Por exemplo, e aí vamos dizer que o próprio viver pode ser entendido, né, e definido como um entretecimento contínuo entre esse inatual, né, e o atual. Na teoria das neuroses, né, o Freud, quando descreve a série complementar, ele fala dos fatores constitucionais, que são compostos pelo hereditário e pelas experiências sexuais infantis, ele sempre contrapõe as experiências atuais. Ele está o tempo todo falando, então, que para o surgimento de uma neurose, tem que haver esse encontro entre os elementos ligados à frustração e às dificuldades na vida atual que vão desencadear um processo de regressão aos pontos. Então, sempre existe uma articulação entre o atual e o inatual. A mesma coisa na teoria do sonho, né? Se o sonho nos remete sempre ao mais primitivo, aos processos primários, ao infantil, ao recalcado, às marcas infantis, ele sempre é desencadeado por alguma coisa que aconteceu no próprio dia, que o Freud vai chamar dos restos diurnos. É desse casamento entre o mais atual e o mais inatual que se produz o sonho. É sempre dessa conexão. Ele faz a metáfora do industrial e do capitalista, que se juntar para poder ter um processo de produção. E a própria memória sempre vai se formando e se reatualizando e se reformando por essa dialética entre o atual e o natural, e o inatual, né? É assim que a memória se forma, né? Então, eu acho um pouco equivocado a gente pensar que o Freud não pensa e não considera o atual, né, o tempo todo, mas é verdade, e a gente deve reconhecer que na era pós-freudiana, uma nova ênfase ao atual foi se desenvolvendo, né? Por uma série de questões, os tipos de pacientes, os tipos de problemáticas e estudos que foram surgindo, então, os tipos de casos clínicos, né? E que isso exigia um redirecionamento de atenção para o atual. Por exemplo, o factual, o traumático, a ambiência, o relacional, o estresse, etc., e etc., né? Bem, e o terceiro elemento sobre o atual, o conceito do atual que eu estava querendo trazer para você, é a famosa ideia das novas patologias, da psicanálise contemporânea, que a gente está tão acostumado e que são conceitos que estão ficando um pouco gastos, né, que a gente deve olhar com olhos mais críticos e cuidadosos. Eu acho que, por um lado, a gente deve tomar cuidado com essa tendência de invenção de novas patologias. São produtos que são oferecidos, e isso vem da própria psiquiatria, e de certo modo, não é que a psicanálise, de alguma forma, comprou o pânico, o TDAH, N, vão surgindo as novas, né? E no campo das adicções é muito interessante que tem as novas adicções, as adicções do computador, né? E a gente vai estudando com mais calma, a gente vai vendo que essas novas patologias são formas variadas de estruturas de funcionamento psíquico que a gente já conhece. Por exemplo, a histeria, ela se reapresenta de diversas formas, na forma dos transtornos alimentares e outras formas, e o conceito de histeria foi se perdendo. Então, é preciso olhar com modo crítico. Por outro lado, não há dúvida nenhuma que novas formas de subjetivação, que novas formas de vida vão se desenvolvendo no mundo contemporâneo e que isso, sim, suscita alterações no funcionamento psíquico e nas formas patológicas. Então, acho que a gente tem que trabalhar com esses olhos críticos para pensar o atual em relação à psicopatologia. No meu artigo desse livro, eu tenho uma sessão mais longa, onde eu começo discutindo essas chamadas novas adicções, e lá eu trago isso com mais vagar. Eu só quis trazer isso com uma provocação e uma discussão, e um cuidado que a gente deve ter no uso a ideia das novas patologias, né? Bom, eu vou pedir mais uma vez para vocês guardarem esse ingrediente do atual
para que a gente possa para o nosso terceiro e último ingrediente, né, da discussão de hoje, que é a técnica ativa inferência, né? Vimos um pouco o hábito, vimos um pouco o conceito do atual, e vamos ver um pouco da técnica ativa e poder fazer essas articulações entre esses três elementos, né? Bem, vamos lá. Um pouco de paciência para que as articulações possam aparecer. Tentando transmitir para vocês um quadro mais sucinto da história da técnica ativa. Em 1918, numa conferência, logo no pós-guerra, da Primeira Guerra, no momento de reconstrução da psicanálise do mundo ocidental de modo geral, num certo congresso, no congresso, o Freud levanta a questão de quais são as perspectivas futuras da técnica psicanalítica, né? Ele retoma a importância do conceito central de resistência, né, e alguns outros aspectos, e aí se faz a seguinte pergunta, sobre qual é a atividade que eventualmente cabe ao analista no seu trabalho, né? Então ele diz que trazer o recalcado à consciência e revelar as resistências já é, em si mesmo, uma atitude ativa por parte do analista. Mas que ele se pergunta, devemos parar aí? A atividade do analista deve se restringir apenas a isso, né? E aí o próprio Freud nos diz que uma certa atividade que dê suporte ao analisando para vencer as resistências e que para tanto intervenha eventualmente em circunstâncias exteriores de sua vida, que contribuam com os processos patológicos, estaria plenamente justificada. E aí é dado a largada a essa pesquisa sobre a técnica ativa, que foi uma pesquisa que foi feita basicamente pelo Ferenczi, mas foi iniciada numa parceria entre Freud e Ferenczi, eles estavam perfeitamente concatenados em comunicação nesse momento. Nesse mesmo conferência, o Freud coloca algumas questões fundamentais da técnica ativa. A primeira delas tem a ver com a dimensão metapsicológica de fundo da questão da técnica ativa, que é a questão da abstinência. E Freud discute o conceito de abstinência e nos diz que a abstinência ela é fundamental na teoria das neuroses, porque é justamente diante de uma frustração e do incremento libidinal que vem da privação da experiência do atual que começa um processo neurótico, né? Então, a abstinência ela tem um efeito patogênico aí, né? É uma frustração que provoca um processo patológico, mas que também, no processo de tratamento, a abstinência se coloca da seguinte forma. Freud começa a observar que muitas vezes havia nas análises um escape da energia necessária para o prosseguimento do trabalho analítico. E aí ele localiza duas formas principais desse escape. As vias de satisfação substitutivas na vida real, ou seja, o paciente começava a ter satisfações na sua vida real e deixava de se interessar e ter energia para se dedicar ao trabalho analítico, se desinteressava do processo de análise, parava no meio, né? E a cronificação dessas vias de satisfação na transferência, ou seja, na própria relação transferencial, ela passa a ser uma forma de satisfação substitutiva que gera um escape de energia, né? E aí o Freud diz que o analista deve ficar muito atento e buscar propor uma abstinência, manter uma atitude abstinente tanto numa quanto na outra, tanto nas satisfações substitutivas na transferência, como eventualmente nesses escapes que pode acontecer na vida real. E isso pode exigir uma atitude mais ativa do analista. Bom, Freud discute algumas condições éticas fundamentais e os riscos dessa atitude ativa, reafirma que não se deve estruturar o destino ou impor novos ideais para os seus pacientes, né? Coloca toda a delicadeza desse tipo de intervenção e cita duas situações clínicas onde ele achou que foi importante e necessário esse tipo de intervenção. Um caso de uma paciente
de um paciente fóbico e de um outro paciente obsessivo. Bem, a partir dessa largada que o Freud fez, né, nesse momento, o Ferenczi, logo em seguida, publica um texto em 19, e uma série de artigos, uma meia dúzia de artigos ao longo de 5, 6 anos, onde ele vai aprofundando e se desenvolve, e entra de cabeça nessa pesquisa sobre a técnica ativa e discute ela das mais diversas formas. Quando o Freud faz a conferência, ele já conhecia o primeiro artigo do Ferenczi, que não tinha publicado, mas ele já era de conhecimento do Freud, né? Então, em 1919, ele publica um caso de uma paciente histérica e ele discute a atividade masturbatória dessa paciente, dizendo que a masturbação não é nociva em si mesmo. Veja, estamos voltando para o tema das neuroses atuais, vocês vão reconhecendo ali agora, né? Mas pode ser um fator de forte resistência quando atuado inconscientemente, produzindo um curto-circuito somático que aborta a elaboração psíquica do material recalcado, né? Então, ele volta ao problema da resistência e conta um caso de uma análise muito difícil, estagnada, que a paciente para várias vezes, não anda, ele vai descrevendo isso, que num certo momento ele começa a observar que essa paciente tinha um hábito de cruzar as pernas durante a sessão, né? E ele começa a se dar conta que ela fazia isso porque ela tinha uma série de fantasias e sensações eróticas genitais quando ela fazia isso, e que isso era uma via de escape. Então, ele diz para essa paciente, sugere que ela não mais cruze as pernas durante a sessão, né? Esse é um caso folclórico, que pode ser tomado como uma situação folclórica, mas como um modelo de alguma coisa que vai... E ele vai contar o segmento dessa análise e a surpresa do material analítico que vai podendo surgir a partir desse momento. Vão surgindo outras formas, tentativas dessa paciente, de hábitos, de formas de escape que ele vai intervindo, né? Interditando, e ele fala de um efeito fulminante, de uma evolução surpreendentemente favorável do trabalho analítico. Vocês vejam que aqui o Ferenczi volta a pensar a questão dos hábitos sexuais. O Freud tinha colocado, de certa maneira, deixado de lado lá na época das neuroses atuais, porque o Freud se afasta do trabalho com as neuroses atuais e se dedica às psiconeuroses, né? E ele volta, então, à teoria das neuroses atuais, o próprio Ferenczi, nesse momento, e ainda afirma o seguinte: ele está, nesse momento, trabalhando, inclusive, em muita conexão com Reich, né, acompanhando o trabalho do Reich. Ele diz o seguinte, Ferenczi: só dispõe de potência normal aquele que é capaz de reter e de acumular, por um certo tempo, as moções libidinais e de deixá-las afluir plenamente a órgãos genitais na presença dos objetos e metas sexuais apropriados. O desperdício permanente de pequenas quantidades de libido é nocivo para esta capacidade. Ele volta a falar da neurasteria, da neurose de angústia do Freud, e vejam que, nesse sentido, o Ferenczi ele foi pioneiro porque ele propõe, a partir desse momento, uma articulação direta entre a técnica ativa, que Freud já havia, né, colocado, e a dimensão experiencial e atual da vida sexual. Uma intervenção, um trabalho analítico, e essa articulação é de responsabilidade de Ferenczi. E ele conclui: devemos barrar as vias inconscientes de escoamento da excitação psíquica para obrigá-las, graças ao aumento de pressão da energia assim obtido, a vencer a resistência oposta pela censura e a estabelecer um investimento estável por meio de sistemas psíquicos superiores. Quando ele fala em investimento estável por meio de sistemas psíquicos superiores, ele está naturalmente falando do trabalho de elaboração psíquica, né, que se dá no pré-consciente, né? Ou seja, ele está propondo que é necessário manter uma atenção sustentada, que seja operativa e necessária para o trabalho analítico, né? Nos anos seguintes, ele vai publicar vários artigos, ele vai reformular essas concepções, vai apresentar inúmeros casos clínicos, vai discutir contraindicações, problemas, limitações. Eu diria para vocês que é um acervo de ensinamento para qualquer clínico poder acompanhar a dedicação e a honestidade clínica a qual ele se dedica nesse momento. Eu sei que Maré e alguns de vocês participam do grupo de trabalho no departamento aqui de psicossomática sobre Ferenczi, então e talvez vocês venham a ter essa oportunidade de explorar, é um material riquíssimo, né?
que eu acho que para qualquer praticante de psicanálise, e a gente pode considerar que a psicanálise dos hábitos sexuais, esse texto que eu estou me referindo, trazendo para vocês, seja uma espécie de ponto culminante dessa pesquisa. Talvez o texto mais elaborado, mais rico, onde ele consegue uma articulação mais completa dessa questão, né? Então, no texto da psicanálise dos hábitos sexuais, o Ferenczi ele vai fazer uma articulação muito interessante com o livro Thalassa, que é um livro estrondoso, um dos mais importantes do Ferenczi, do ano anterior, de 24, né? Que é uma teoria sobre a genitalidade altamente especulativa, é uma espécie de além do princípio do prazer do Ferenczi, né? Uma outra história, vamos deixar para outro dia, né, o Thalassa. Mas, de qualquer forma, vocês vão poder observar que psicanálise dos hábitos sexuais é exatamente a face clínica do Thalassa. Todas as especulações e teorias que ele desenvolve sobre a genitalidade e a sexualidade em Thalassa, ele aplica e utiliza no seu trabalho clínico. E vice-versa, a gente percebe que todas as construções tão especulativas que o Ferenczi faz em Thalassa se baseiam na experiência clínica dele, né? Então, ele começa a falar dos hábitos pré-genitais dos pacientes, né? E começa a falar de uma série de observações e de intervenções que ele vai fazendo nos hábitos pré-genitais, por exemplo, os exemplos citados, né, das experiências clínicas. A vontade de urinar durante a sessão, a retenção anal obstinada, a hipertrofia de prazeres ligados ao comer e ao beber, e toda sorte de manobras mais ou menos explícitas ou sutis, de experiências com o corpo a serviço da resistência, sedimentando-se muitas vezes em verdadeiros traços de caráter. Então, ele vai descrevendo as diversas interferências que ele vai fazendo nesses hábitos, convidando os pacientes, e o efeito disso nas análises, né? A própria experiência da abstinência, diz ele, traz a oportunidade de uma descoberta com sabor de conquista. A possibilidade de suportar melhor o desprazer habilita o sujeito a se candidatar a um ganho de prazer erótico superior. E essa convicção confere-lhe um certo sentimento de liberdade e de autoconfiança de que o neurótico está particularmente desprovido. Vejam que interessante, né? A gente pode determinar isso como uma conquista do eu, né? Bem, e além dos hábitos pré-genitais, naturalmente, ele vai se voltar para a vida sexual dos seus pacientes, os hábitos sexuais de modo geral, e vocês vão poder ver uma série de exemplos, de situações, né, de análise dos hábitos sexuais. Ele vai dizer que muitas vezes os nossos hábitos sexuais nos aprisionam, né, aprisionam os pacientes em diversas formas crônicas de sofrimento, insatisfação sexual, estados neuróticos com sintomas de disfunção sexual, fixação a relacionamentos infelizes, etc. Né? E que isso vale tanto para sujeitos que têm uma parceria amorosa sexual estável, quanto para os que não o têm. Né? E vejam como é muito interessante, a gente vê que na década de 20 fazia parte do hábito e da clínica do Ferenczi o trabalho constante, a escuta, com os seus pacientes em relação aos seus hábitos sexuais, alguma coisa que, de certa forma, se perdeu na história da psicanálise, né? E isso, eu acho que, assim como havia Reich, né? Eu acho que é muito interessante a gente resgatar e poder pensar junto sobre isso, né? Bem, em resumo, para Ferenczi, a utilização do princípio de abstinência no tratamento analítico tem dois principais efeitos desejados, fora os indesejados e colaterais. São eles: disponibilizar a libido aprisionada devido a maus hábitos, entre aspas, né, para uma experiência sexual mais satisfatória, e desenterrar importante material inconsciente que se mantiver até então escondido. E ele vai descrevendo que, naturalmente, com essas intervenções, isso traz uma série de reações dos pacientes. Muitos ficam bravos, muitos ficam angustiados, muitos eventualmente até abandonam o tratamento, né? E então não é uma coisa tão simples assim, né? Enfim, tem uma série de elementos técnicos aí que ele vai discutindo, que eu não vou trazer aqui, mas eu queria situá-los e contar para vocês um pouco da história da técnica ativa, né? E agora a gente pode ir para o nosso fechamento, onde eu vou procurar reunir esse material todo
para a gente pensar justamente a questão do manejo com os pacientes não neuróticos e do que toda essa história pode nos trazer de lições. O Ferenczi, ele utilizava a técnica ativa com os mais diversos tipos de patologias, neuroses, das mais diversas, transtornos do caráter, até psicoses, ele vai discutindo tal, né? Mas eu penso que existe uma indicação mais particular, né, mais para o trabalho, para uma suposta técnica ativa naquilo que a gente poderia chamar do campo da clínica do agir, que, do meu ponto de vista, inclui as neuroses de caráter, as adicções, né? E esses diversos casos clínicos que eu mencionei para vocês no início da minha apresentação, né? E é isso que eu vou querer discutir com vocês um pouco, a indicação de uma certa atividade do trabalho do analista nesse tipo de terapêutica, né? Vamos começar pela análise do caráter, rapidamente. A análise do caráter, ela tem dois sentidos. Um sentido que é certas formas clínicas, o Marty, inclusive, descreveu as neuroses de caráter, caracterizadas justamente por traços de caráter muito marcados, que predominam, inclusive, em detrimento dos sintomas mais psiconeuróticos, né? É uma expressão que foi usada por Piaget, por outros autores da história da psicanálise. Mas também a gente pode pensar a análise do caráter como análise dos traços de caráter que cada um de nós temos. Em todos os pacientes podem ter e apresentar traços de caráter, e análise do caráter, análise do caráter em cada um dos casos clínicos, né? Os traços de caráter, né? Desde Freud, ele diferencia traço de caráter de sintoma, né? Justamente o traço de caráter entendido como uma cristalização direta dos erotismos em formas de ser e de agir, constituindo uma espécie de ossatura do eu, né? Abraham Ferenczi, Reich e tantos outros desenvolveram, né? E a década de 20 foi uma década da psicanálise do caráter, né? E já no final da sua vida, o próprio Ferenczi, em 1930, declarou que uma das fronteiras mais importantes e atuais dos campos de aplicação da teoria e da técnica psicanalítica seria a análise do caráter, né? Ele vai dizer que os traços de caráter são como psicoses privadas, uma vez que constituem anomalias do eu sustentadas e encobertas por um eu narcísico, que protege uma porção maior ou menor da personalidade de entrar em transferência. Ele fala de uma espécie de uma muralha, né? E ele diz que talvez a única maneira de lidar com isso seja através de uma técnica ativa, né? E ele vai descrevendo como, né, isso é feito. Essa é uma outra história que vale a pena ser resgatada, né? Estou só anunciando aqui para vocês que é o trabalho da análise do caráter que Ferenczi desenvolve, né? Bom, qual é a minha sugestão aqui nesse momento, né? Meu argumento, né? Não me parece despropositado que a gente tome a problemática do caráter justamente correlacionada com a questão do hábito, né, como um modelo ou matriz clínica para o estudo das patologias do agir, né? No nosso Psicossoma 4, né, no quarto simpósio, tivemos uma mesa sobre as questões ligadas ao agir, da qual participei, e lá tem um capítulo que chama-se A Clínica do Agir, onde eu desenvolvo e trago um pouco mais em detalhe o que seria essa clínica do agir, né? Por quê essa aproximação que eu estou propondo, né? Porque o que está em causa nessas formas clínicas é uma redução significativa e crônica, uma espécie de curto-circuito dos processos de representação. A impulsividade típica dessas formações está correlacionada à hipertrofia da esfera do agir em detrimento do trabalho de simbolização do psíquico. Trata-se das neopulsões, como eu falava há pouco, né? E seguindo as proposições de Freud retomadas por Ferenczi, elas carecem de meio de expressão pelo intermédio das cadeias associativas da representação pré-consciente.
elas irrompem de modo abrupto na forma de ações cruas que carecem de sentido simbólico e expressivo. Tais eclosões do agir são o avesso do gesto. Elas parecem responder muito pouco às intervenções clássicas do psicanalista, centrada nas interpretações, justamente por passarem ao largo dos processos de representação. Nesse sentido, podemos pensar que elas pedem algum outro tipo de intervenção. Bom, então, o que eu estou propondo é que o espírito da técnica ativa se adequa muito bem a esse pedido, essa demanda, né, de transformação do trabalho analítico, né, pois se trata justamente disso, de estancar a sangria desatada das neopulsões através de estratégias de contenção, e com isso redirecionar e mobilizar as energias em direção à elaboração psíquica. Trata-se de uma estratégia de risco, sempre na corda bamba entre acionar o gatilho das atuações mais brutas ou abrir o espaço possível para o pensar em lugar do agir de descarga, né? Então, o que eu estou propondo é que a técnica ativa tem uma vocação particular, vamos dizer assim, para ser utilizada nos quadros clínicos compreendidos pela clínica do agir, né? Ali onde a mediação do trabalho de representação está precarizada e o potencial de mudança psíquica está entrincheirado na estruturação de um eu narcisista, o trabalho de interpretação e de elaboração perde grande parte de sua eficácia. A fim de dar condição para um crescimento psíquico, faz-se necessário estancar tal escape, ainda que ao preço de um aumento de tensão e do desprazer, e sempre correndo-se o risco de provocar novos escapes, né? Então, vejam, eu não estou propondo uma aplicação direta e literal da técnica ativa conforme o Ferenczi fazia, praticava naquele tempo, mas que a gente resgate o espírito geral dessas proposições, né? E observe como, de alguma maneira, esse espírito geral continuou presente e foi inspirando diversos outros trabalhos. Eu vou citar 2 trabalhos. O trabalho do Otto Kemper com os pacientes fronteiriços é um ótimo exemplo. Ele vai falar da atividade requerida no tratamento dos pacientes borderline, que surpreenderia o analista clássico, diz ele, e que ela se faz necessária pela impulsividade, pela vulnerabilidade emocional e o senso fragmentado de self desses pacientes, né? O risco de sobreviverem, de surgirem atitudes destrutivas a si mesmos, a outros e ao setting é considerável. Aí diz o Kernberg, né? O terapeuta pode ser forçado a desviar-se da neutralidade técnica e a introduzir parâmetros estruturantes para controlar o acting out. E além da interpretação, ele fala que é importante o clarificar e o confrontar, né? Diz ele, nem a atividade e nem a inatividade é desejável por si só. Frase do Otto Kemper. O terapeuta está livre para ser ativo quando necessário, né? Eu vou só citar rapidamente, eu ia me estender, mas eu não vou me estender porque eu estou vendo o horário, né? Dizendo que um outro exemplo de trabalho onde a técnica ativa reaparece é no trabalho do Olivenstein com as adicções, né? E teríamos muito a pensar sobre a questão das adicções aqui. Eu vou fazer 1 ou 2 observações rápidas para a gente poder debate, né, sobre as adicções. Primeiro, o interesse do conceito de abstinência e da ideia de cura de abstinência, que está no centro da clínica das adicções, né? É muito interessante que são 2 acepções diferentes do conceito de abstinência, a acepção freudiana, da posição do analista no seu tratamento, e a questão da abstinência em relação aos adictos, né? No meu artigo eu desenvolvo mais essa discussão, eu vou só colocar uma proposição mais conclusiva para a gente poder abrir o debate, né? No manejo clínico de pacientes adictos, o analista se vê constantemente diante do desafio de se equilibrar entre os princípios da abstinência e da tolerância. Se, por um lado, faz necessário, por meios mais ativos do que de hábito, buscar estancar a sangria desatada dos escapes, das neopulsões, que limitam ou até inviabilizam qualquer trabalho de elaboração,
é igualmente necessário considerar as limitações e até as impossibilidades do paciente em tolerar e sustentar a abstinência, e isto em diversos âmbitos. Os difíceis e, por vezes, dramáticos esforços terapêuticos dos profissionais da área da saúde mental dedicados a este campo têm levado à conclusão de que impor a abstinência a qualquer preço pode conduzir a situações absurdas e improdutivas, assim como a impasses éticos muito agudos. É necessário a necessidade de desenvolver um espírito de tolerância ao agir de descarga, envolvendo uma revisão contundente da atitude do analista, foi se impondo. Assim, flexibilização, disponibilidade, exercício de limites, buscas ativas e tantos outros recursos passam a ser adotados na clínica das adições. Eu acredito que a política da redução de danos ela incorpora perfeitamente esse equilíbrio entre abstinência e tolerância, né? Bem, assim, concluindo, né? Um princípio de abstinência, eu vou deixar a abstinência guardadinha um pouquinho aí, só para poder fazer o encerramento por causa do horário, né? A perspectiva histórica que aqui adotamos nos auxilia a compreender como a chamada técnica no trabalho terapêutico evoluiu de uma posição inicial de Freud que opunha tratamento psicanalítico indicado para as psiconeuroses e abordagem médico-educativa, que seria indicado para as neuroses atuais e estruturas afins, para uma abordagem que poderia ser qualificada mais de mista, né? Foi justamente o campo pós-freudiano avançou bastante nesse sentido para um trabalho terapêutico que incorpora de maneira bastante orgânica o fator atual. O surgimento de uma técnica ativa emergiu como uma resposta a essa demanda de desenvolvimento da técnica psicanalítica, buscando adaptar-se e melhor responder aos impasses e dificuldades tão desafiadores quanto paralisantes que se apresentavam na prática diária dos clínicos. Ali onde a compulsão à repetição se apoderava dos processos psíquicos, resultando, como bem assinalou Ferenczi, na rigidez do hábito e nas formações caracterológicas, faz-se necessária uma revisão da atitude supostamente passiva e exclusivamente interpretativa do analista. O espírito que regeu tal revisão da técnica pode ser reconhecido nas considerações e propostas desenvolvidas por diversos autores. Aliás, oriundos de diversas linhagens. Eu citei aqui o Marty, o grupo do Ipso, Kernberg, Olivenstein, mas também Winnicott, Balint e outros, né? Bom, então o que eu estou propondo aqui é que a gente tome todo esse material com uma espécie de orientação geral para repensar a técnica e a clínica, né? No sentido de que o trabalho terapêutico, e isso pode ser estendido para toda a clínica, na medida em que em todos os pacientes a gente pode ter mais ou menos elementos dessa compulsão à repetição presentes. Alguns são mais característicos, né? E foram com esses que se desenvolveu e se acentuou o trabalho com a técnica ativa, mas em todos os casos a gente pode ter uma ênfase maior ou menor numa direção ou na outra. E a gente pode pensar que o trabalho terapêutico, de modo geral, ele se dá por uma combinação entre trabalho clássico e técnica ativa, né? O Ferenczi chamava a técnica clássica como puramente passiva, e ele chamava de análise por baixo. Veja que interessante essa expressão, análise por baixo, porque ela acompanha, ela guarda o surgimento e a emergência do fluxo a partir da superfície psíquica e a busca do investimento do pré-consciente do material das representações inconscientes, né? Essa emergência, né? Através do trabalho associativo, né? Análise por baixo. Em contraste, diz ele, uma análise por alto, que se dá sob o signo da atividade, visa criar um obstáculo às reações de descarga. Estou citando Ferenczi. Abstinência, privação, interdição de atividades agradáveis, imposição de atividades desagradáveis, que aumenta as tensões ligadas às necessidades internas e traz para a consciência o desprazer até então inconsciente. É como se fosse um complemento necessário, né?
Ele usa uma outra metáfora que eu acho bem interessante, nesse final tudo isso está no texto do Psicanálise dos Hábitos Sexuais. Ele diz que na prática clínica cotidiana, talvez a gente precise usar aquela estratégia de perfurar um túnel pelos dois lados. Perfura para um lado e perfura para o outro, que seja muito mais eficiente. Então, a gente deve ter essa perfuração, que tem vantagens e inconveniências dessa complementariedade sinérgica, né? Então, análise pelo alto, análise por baixo, né? E que a gente poderia pensar, então, essa duplicidade estratégica de trabalho clínico como uma ênfase, ora no atual e ora no inatual. Então, agradeço a atenção de vocês e a paciência. Obrigada, Tarso.